Boa noite, meus irmãos. Eu queria ler na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, dos versos 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Romanos 8, 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, fala conosco, como o Senhor já tem feito. E que a Tua palavra ganhe, Senhor, nosso coração cada dia mais, nos convencendo do Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Deus por nós. Esse texto fala de segurança. Segurança é algo que este mundo não pode nos oferecer. Nós estamos sujeitos a perder o emprego, a saúde, parentes, amigos e até a própria vida. E isso é em pouco tempo. O Covid tem nos alertado para isso. De que nada nesse mundo é seguro e digno de confiança. Muitas pessoas se foram, outras perderam o emprego, há distanciamentos, tanto de pessoas como de coisas que nós amávamos e que nos dava sensação de segurança. Aonde então, como cristãos, nós podemos encontrar o que precisamos, a segurança para vivermos em paz, independente das circunstâncias? Será que existe algo que nós nunca vamos perder? Existe algo que nem mesmo a morte é capaz de nos tirar? Existe, meus irmãos. Esse texto fala de segurança, fala da prova do amor de Deus por nós. Paulo começa falando, na carta de Paulo aos Romanos, desde o capítulo 1, que não há um justo, não há nenhum justo, não há quem busca Deus. Fala que nós precisamos de reconciliação com Deus. Depois fala que o Evangelho é o poder de Deus, é a salvação para todo que nele crê. Depois fala dos privilégios dados aos crentes, da justificação pela fé, da obra reconciliadora e salvadora de Cristo e da nossa futura glorificação. Paulo vem falando a condição humana, que todos nós estamos afastados de Deus. Depois ele fala que o Evangelho é o poder de Deus que nos alcançou e fala do que Deus fez por nós. Muitas coisas nós já cantamos aqui. Paulo fala de justificação. Então,
diante de tudo que ele vem falando, do amor de Deus, não só do próprio capítulo 8, que ele já fala que não há condenação para os que estão em Cristo. Ele fala, diante de todas essas verdades que ele vem falando do capítulo 8, ele começa no verso 31, então falando assim, o que nós podemos falar diante de tanta coisa que Deus fez por nós? Eu imagino que Paulo devia estar maravilhado, entusiasmado, falando num tom de extrema alegria, de alguém que está envolvido nesses benefícios. Então agora ele fala assim, o que nós podemos falar diante de tudo que Deus fez? Diante de tudo que o Senhor fez, diante da nossa condição. Primeiro ele mostra como nós estávamos, afastados de Deus. Depois fala o que Deus fez. Isso mexeu com a vida de Paulo, isso tem que mexer com a minha e com a sua vida. E agora ele fala o que nós vamos falar à vista de tudo isso que Deus fez por nós. Então ele faz algumas perguntas que a gente chama de perguntas retóricas, que não requer uma resposta, mas que estimula os ouvintes a uma reflexão. Então Paulo começa fazendo aqui a primeira pergunta no verso 31. Ele fala, o que nós diremos diante destas coisas? Paulo está falando, Deus já provou o amor dele por nós. Ao enviar o seu filho, a obra está consumada, o caso está encerrado. E Paulo fala, o que nós vamos falar? Paulo está consolado, está nos consolando agora. Então ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa expressão, meus irmãos, Deus por nós, é uma das expressões latinas na história da igreja que maior impacto teve. Deus pro nobis, que significa Deus por nós. Ao longo de toda a história da igreja, essa expressão tão curta trouxe tanto significado para a igreja. Deus é por nós. Isso é a base de tudo. Isso é a base para todas as verdades que Paulo está falando. Um outro irmão, um outro pastor disse que a palavra mais importante na língua grega significa que em favor de. Deus está a nosso favor. Não que nós éramos dignos do favor dele. Sabemos que não. Mas Deus se voltou misericordiosamente para isso. Um outro pastor, um outro irmão disse assim, Deus por nós é um resumo em 3 palavras da história da redenção. Se você quer entender o que Deus fez, fala, Deus foi por você, Deus foi por mim, Deus foi pelos cristãos, por aqueles que o Pai deu. Deus não virou as costas, Deus fez tudo por nós. O Antigo Testamento, meus irmãos, afirma de várias vezes que Deus está com o seu povo, ou que é a favor do seu povo. Nós lemos isso no Salmo 56, verso 9. O Salmo 56, verso 9. Queria que os irmãos abrissem esse texto, Salmo 56, verso 9. O salmista diz assim, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Depois, outros textos que os irmãos quiserem anotar, Isaías 33, 21, Ezequiel 34, 30 e Ezequiel 36, 9. Fala que desde o Velho Testamento aponta para esse favor de Deus para o seu povo. Essa confiança também que o salmista demonstra no Salmo 118, verso 6. Quando os irmãos podem ler lá, o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Essa é uma verdade que trazia segurança e conforto ao coração dos cristãos, desde antigamente. Certamente essa frase que Paulo está falando, se Deus é por nós, ele não está colocando uma condição, ó, será que Deus é por nós? Ele está falando, certamente Deus é por nós. Porque tudo já foi provado. Se nós lemos o que Paulo fala que Deus fez em Cristo, em Romanos, ali para trás, nós já vemos que Deus é por nós. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos adotou, está nos santificando e vamos ser glorificados futuramente com Ele. Essa afirmação é a base do argumento de Paulo. Deus é por nós, é a base de tudo que nós vamos ler depois. Nós vemos essa verdade na vida de José. Lá em Gênesis 39, quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia fala várias vezes ali, o Senhor era com José. E o Senhor era com José. E o Senhor era com José, meus irmãos, não era só quando José estava lá no final da vida e que ele viu que as coisas se tornaram bem. Deus estava com José durante todo o processo da vida de José. Mesmo quando tudo parecia errado, Deus estava com José. Quando ele foi vendido pelos irmãos, Deus era com José.
Quando José foi preso e foi esquecido na prisão, o Senhor era com José. Então o Senhor é a favor. Não quer dizer que tudo vai dar certo na nossa vida conforme nós planejamos. Mas é que o Senhor estende a mão e Ele governa as nossas vidas. É isso que diz que Deus é por nós. Ele converge todas as coisas da nossa vida em benefício para que nós tenhamos o caráter mais transformado por Ele. Então Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, quem será contra nós? Tem muita gente contra nós, meus irmãos. Essa que Paulo não está fazendo uma pergunta, não existe ninguém contra os cristãos. Não é esse o sentido. Existem muitos opositores ao cristianismo, porque existem muitos opositores ao próprio Cristo. O que Paulo está falando, ele não está dizendo que se Deus é por nós, nós não teremos inimigos e opositores. Jesus teve opositores. Na história da igreja nós lemos como os cristãos foram perseguidos e tiveram inimigos. Se nós lemos o próprio Salmo 119, no verso 51, o salmista fala assim, Senhor, muitos os malfeitores zombam de mim, mas eu não me afasto da tua palavra. Não é no sentido de que ninguém vai ser contra nós, todo mundo vai concordar e estar aliado, não nesse sentido. Ele está afirmando que mesmo diante das piores oposições que nós podemos sofrer, e tem cristãos sofrendo muito mais do que nós podemos ver que ninguém pode ser contra os cristãos no sentido de tirar a fé deles, de derrubar, de destruir a obra de Cristo. Então, quando Paulo está falando, quem será contra nós? Existe alguém à altura do que Deus fez? Existe algum opositor que possa confrontar a obra de Cristo? Não existe, meus irmãos. A obra de Cristo está feita, está consumada, mas nós temos opositores. Muitos se levantaram contra os cristãos. E no Evangelho de João, capítulo 15, se os irmãos abrirem aí, João, capítulo 15, versos 18 e 19, olha só aqui que João fala. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Isso é oposição. Quem será contra nós? O mundo é contra nós. Mas será que alguém tem força e eficácia de ser contra nós e destruir e nos condenar e nos separar do amor de Deus? Essa que é a intenção que Paulo está falando. Isso não tem. Tem cristãos sendo perseguidos, tem cristãos sendo mortos, tem cristãos sofrendo, mas isso não anula o que Deus fez na vida deles, isso não tem capacidade de destruir a obra de Cristo na vida das pessoas. Muitas situações e problemas que nós enfrentamos hoje, meus irmãos, na realidade que nós estamos vivendo hoje, todos nós de máscaras, sofrendo essa pandemia, recebendo notícias devastadoras. Quando isso vai passar, gente que morreu, gente que está doente, gente que está se recuperando, o medo, o pânico. Muitos problemas que nós enfrentamos hoje de acidentes, de crimes, de assaltos, de perdas, isso existia na época de Paulo também. Problemas com bactérias, acidentes, crimes, pessoas más, ladrões, desempregos, corrupção, traições e abandono sempre existiu na história da igreja, sempre existiu no mundo. E como que Deus perseverou a fé de tantos outros? É porque isso não pôde destruir a obra de Cristo. Há uma frase, meus irmãos, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morriam, mais a igreja expandia. Tentaram de tudo acabar com o cristianismo, mas não conseguem, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Isso nos traz segurança, porque nós temos medo. Nós somos inconstantes. Mas Cristo não. O que Ele fez está feito. Todas essas coisas, meus irmãos, agem contra nós, são contra nós. O fato de Deus ser por nós não nos blinda contra problemas, aflições, perdas, dores. Não é nesse sentido que se vende o Evangelho, que se Deus é por você, então não vai acontecer nada na sua vida nem na minha. Nós sabemos que não é assim. Se nós lemos a vida do próprio Jesus, nós vamos ver que não foi assim.
Veja lá o servo sofredor em Isaías 53. E depois veja a história de todos os homens de Deus. Jesus falou lá em João 16:33, um verso conhecido, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Vivemos num mundo corrupto, onde o pecado e todo tipo de mal está sendo incentivado e valorizado. O sofrimento é parte da nossa realidade. 1 Pedro 2:21, nós lemos que Pedro dizendo, ele mesmo, Jesus, sofreu, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Jesus sofreu, teve oposição. Em Mateus 11:28, Jesus falando para todos os que estáis cansados e sobrecarregados, irem a Ele, porque Ele vai aliviar e vai dar humildade e mansidão. Depois, meus irmãos, em Mateus 5, 10 e 11, no Sermão do Monte, olha só, o que Jesus fala lá? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso é oposição ou não é? Será que bate o que Paulo está falando? Jesus falou, bem-aventurados sois se perseguirem por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. O mesmo Paulo que disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo Paulo que fala isso, ele sofreu dentro e fora da igreja. Ele foi preso, foi açoitado, foi humilhado, amigos o abandonaram e outros o traíram, sofreu naufrágios e inúmeras rejeições. Como que um homem desse fala assim, Deus é por mim? Tinha muita gente contra Paulo, muita coisa atuava contra ele, que o levava a sofrer de verdade. Dizem os estudiosos que Paulo foi o homem que mais sofreu pela causa de Cristo. Foi o que mais judiou os cristãos e o que mais sofreu depois por causa de Cristo. Paulo não disse, se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Ele não falou isso. Pessoas e situações têm o poder, às vezes, de nos desanimar, de nos amedrontar, de nos encurralar, porque nós somos frágeis, nós ainda estamos amadurecendo. Mas não deve nos paralisar ou nos desesperar ao ponto de sentirmos rejeitados por Deus diante de uma situação. Nós não lemos que Paulo se sentiu rejeitado por Deus quando ele era perseguido. Meus irmãos, isso é tremendo. Isso expõe o meu coração e acredito que o coração de nós. Como que esse homem não se sentiu rejeitado diante de tanto sofrimento depois que ele foi convertido e alcançado pela graça? Como que ele nunca duvidou do amor de Deus pela vida dele? Açoitado, maltratado, abandonado, esquecido, rejeitado. Como que esse homem não se sentiu rejeitado por Deus? Como que ele ainda olhava e falava assim, Deus é por nós. Essas coisas fortaleciam. Olha só, 2 Coríntios, meus irmãos, 4, 8 e 9. 2 Coríntios, olha o que Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Depois no verso 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Como que Paulo fala tudo que ele sofreu e fala que é leve e momentânea tribulação? Quando nós sofremos coisas tão pequenas, parece que é uma eternidade, parece que é um peso. Aí a gente olha para a vida desse homem e vê a graça de Deus, e ele fala assim, é leve e momentâneo, porque a comparação dele, meus irmãos, era com a eternidade. Às vezes, quando eu estou atribulado, eu me comparo com as coisas dessa vida, por isso que eu fico tão pesado. Isso é a nossa luta. Paulo olhava, o que é isso diante da eternidade com Deus? As pessoas acham que vale a pena sofrer por fazer exercício físico para ganhar uma medalha. Paulo estava olhando assim, eu vou passar a eternidade. Esse sofrimento aqui, ele é sofrimento. Paulo não estava dizendo que não ligava, que isso não afetava ele.
Paulo está falando, se eu comparar com a eternidade, isso aqui, ele me fortalece para enfrentar. Então, Deus fez uma aliança, Deus é conosco porque Deus fez uma aliança. E essa aliança é inquebrável. Deus fez uma aliança e prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Não é isso que está lá em Mateus 28, 20? Então, meus irmãos, diante de toda acusação que eu e vocês tivermos, diante de todos os opositores tentando destruir o que Deus fez em nosso favor, a nossa resposta deve ser: quem pode? Ninguém. Por quê? Porque Deus é por nós. Deus é por nós. A segunda pergunta que Paulo faz aqui, depois ele fala aqui, no verso 32 ainda, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa aqui é uma alusão a Gênesis 22, quando Abraão não poupou Isaque para oferecer a Deus, mas no final Deus poupou tanto Abraão quanto Isaque. Mas aqui Deus não poupou o seu próprio filho, porque se ele poupasse o próprio filho, nós não seríamos poupados. Foi a morte substitutiva. Deus teve que entregar o filho dele para que eu e você pudéssemos ser poupados da condenação. Então, por isso que fala que ele não poupou o seu próprio filho por causa de nós, meus irmãos, por causa do amor dele por nós, por causa do pacto dele mesmo conosco. E ele fala assim, antes ele por todos nós o entregou, a morte de Cristo foi voluntária. E agora, será que Deus não nos vai dar com ele todas as coisas? Romanos 8,17 fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que pertence a Jesus, por graça, por mérito de Cristo, pertence a nós. Será que nós não vamos ser mais consolados? Será que nós vamos ser abandonados? Será que Deus entregou o Filho dele e agora vai nos abandonar? É isso que Paulo está falando. Será que ainda nós podemos duvidar do amor de Deus depois que Deus entregou o seu próprio Filho? Mas nós ainda duvidamos. Mas ele está falando, Paulo parte do maior para o menor. Ele está falando assim, ele deu o seu próprio filho, não vai dar as coisas que são agregadas ao filho? Se ele deu o filho, por que ele vai negar as coisas que são agregadas ao filho? Não tem lógica. Então ele parte para a segunda pergunta. Quem será contra nós? Muita gente é contra nós, mas graças a Deus, porque Deus é por nós, ninguém pode nos destruir por causa da obra de Cristo. Até a segunda pergunta, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo usa uma linguagem jurídica, perguntando que qual promotor pode fazer alguma acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é nenhum. Ninguém pode acusar os eleitos de Deus. O caso está encerrado. Deus nos declarou perdoados, inocentes. Toda acusação não tem poder de nos culpar, de nos acusar. E Paulo está falando assim, quem nos acusará? Meus irmãos, quem é o acusador na Bíblia, que é descrito como acusador? Satanás. Apocalipse 12:10 fala que Satanás é o acusador dos irmãos. Nós sofremos acusações, tanto de Satanás, quanto de tantas outras coisas. Os cristãos na igreja primitiva sofreram muitas acusações, de crimes que eles não cometeram. Cristãos ao longo da história sofreram muitas acusações injustas. Satanás nos acusa. O teólogo Sproul, ele fala algo impressionante que eu tenho que citar. Ele diz assim, a principal obra de Satanás na vida do cristão não é a tentação, embora ele nos tente. Apesar de ele estar empenhado em nos tentar, a principal obra de Satanás é a acusação. Ele nos acusa, meus irmãos, diz Sproul, a fim de tirar a nossa segurança, a nossa alegria e a consolação que é nossa em Cristo. Ele fica lembrando de nossos pecados, ele continua nos falando de nossas imperfeições. Satanás impropera, ele quer jogar na nossa cara, você não merece Cristo, olha o que você é, olha o que você fez, olha o que você deixou de fazer. E Martim Lutero, uma vez sofrendo acusação de Satanás, você é isso, você não merece, você é isso, e ele foi entrando num túnel, até que Deus o alcançou, e ele disse que em oração, ele falou assim, pode pôr mais acusação que nessa lista, tem muito mais coisas que não estão aí, mas no final tem o sangue de Cristo, que me perdoou de todas elas, eu não sou mais acusado, eu não posso mais viver sob a acusação não pode mais me atingir. Então, meus irmãos, nós somos acusados, nós temos um acusador que não descansa, para tentar fazer você e eu desanimarmos, olharmos para nós e falar assim, eu não mereço Cristo. E nós não merecemos mesmo. Mas nós devemos olhar para Cristo. O que Cristo fez é muito maior e nada
nada, nenhum acusador, ninguém, nenhuma acusação humana, nenhum tribunal humano pode realmente nos acusar com eficácia, no sentido de nos colocar uma culpa, porque Deus já nos perdoou. O que fala Romanos 8:1? Já não há condenação. Por quê? Se não há condenação, não há acusação. Se não há acusação, não há condenação. A perfeita e obediência à obra de Cristo, meus irmãos, é transferida para todos aqueles que depositam fé nele. E Sproul ainda diz, é tão inútil para alguém fazer uma acusação contra nós, como é para fazer uma acusação contra Cristo. É difícil de crer nisso, meus irmãos. Eu fiquei lendo isso aqui e falei assim, é tão inútil alguém acusar a gente, quanto é inútil acusar Cristo. Por quê? Porque nós estamos vestidos com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Ele vê a justiça perfeita de Cristo sobre nós. Então, a acusação nenhuma pesa sobre nós. Não é porque agora nós não pecamos mais, não é porque agora nós somos perfeitos, nada disso, mas porque a vida de Cristo, o sangue dele está sobre nós. E quando nós estamos cobertos, protegidos pela justiça perfeita de Cristo, que foi imputada a nós. Os méritos de Cristo nos alcançaram. Deus nos absolveu. Uma vez que o soberano juiz nos declara justos, todas as calúnias do mundo não são capazes de produzir qualquer impacto sobre a certeza do julgamento final de Deus. Não há condenação. Deus nos declarou justos, meus irmãos. Isso aqui, meus irmãos, é uma verdade que ela escapa muitas vezes da nossa mente. Nós vivemos pensando que nós estamos acuados com muitas oposições, e muitas vezes vamos estar, com muitas acusações, e muitas vezes nós somos acusados, até pela nossa própria consciência, mas nós devemos nos lembrar sempre da obra de Cristo na cruz. Deus por nós, da justificação do que Deus fez. Deus nos perdoou legalmente, Deus tirou a nossa culpa. Justificação é um termo que Deus fala, que Deus pegou você que era injusto e agora a justiça de Cristo está sobre você. Deus nos perdoou, nos justificou, nos libertou. E ninguém entende o cristianismo se não entender a palavra justificado. Quem disse isso foi John Stott. Eu cito isso aqui, meus irmãos, para nós vermos que esses homens entenderam essas verdades que nós precisamos entender. Ninguém entende o cristianismo se não entender a palavra justificado. Eu fui perdoado, Deus me declarou justo, inocente. Eu não devo mais para Deus por causa de Cristo. Quem desafiasse o povo de Deus estaria desafiando o próprio Deus. Isaías 58. Olha aqui que o profeta disse. Isaías 58. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? A certeza não era uma coragem louca, era uma ousadia humilde. Eles sabiam que Deus estava com eles. Mas a justificação, nós vimos que ela não nos blinda de adversidades, aflições, mas ela torna as acusações de Satanás ineficientes, ineficazes. Não pode destruir o que Deus fez por nós. Deus nos declarou justo e não há tribunal mais alto do que o tribunal de Deus que possa nos tornar culpados, meus irmãos. Aqui em nossa justiça a gente fica recorrendo de sentença até o tribunal final falar, você não tem culpa. Não tem tribunal maior do que o de Deus, o divino, que já nos declarou inocentes por causa de Cristo. Haverá acusações, mas elas não podem nem arranhar o que Jesus fez por mim e por você. Não podem nem arranhar. Então vem a terceira pergunta, no verso 34. Quem será contra nós? No sentido objetivo. Tem pessoas, mas não são adversários de Deus à altura. Não tem quem possa nos condenar. Quem pode nos acusar? Temos o acusador, mas diante, por causa da obra de Cristo, a acusação é ineficiente. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
A lei de Deus declara que todas as pessoas são culpadas e condenadas por causa do pecado. Romanos 1 fala isso. Todos nós estamos condenados. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Mas agora, após falar do poder do Evangelho, Paulo fala assim que nós somos, que não há mais condenação. E estávamos condenados, mas agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Não há mais condenação. É o que fala Paulo, que fala em Romanos 8. Agora, pois, antes tinha, agora não tem. Agora, pois, depois do que Deus fez, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram alcançados e depositaram sua fé na pessoa e na obra de Cristo. Não há mais acusação, não há mais condenação. Nós cristãos iremos prestar contas de Deus, mas não com relação à condenação ou absolvição. Nós já não somos mais condenados pela graça de Deus. Esse medo não nos alcança mais, ou não nos deveria alcançar mais. Esse medo de perder a salvação, esse medo de ser condenado e de última hora. Se nós estamos em Cristo, se nós temos o Espírito de Deus, Paulo diz, não há mais condenação. A Bíblia diz, não há mais condenação. Nós não podemos viver oprimidos, com medo. Devemos viver confiantes, por causa do que o Senhor fez por nós. Deus por nós, Ele morreu na sua morte, Ele venceu a morte e ressuscitou. Porque se Deus tivesse apenas morrido e a morte tivesse retido, meus irmãos, nós estaríamos ainda correndo riscos. Por isso que Paulo fala aqui, aquele que morreu antes também ressuscitou, ele venceu a morte. Então, por causa disso, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isaías 50, capítulo 9. Isaías capítulo 50, verso 9, diz assim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido serão consumidos, a traços comerá. A visão do profeta, quem vai me condenar? Porque o Senhor Deus me ajuda, Ele está comigo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o juiz de toda a terra nos declarou justo e já disse, não há condenação. Não há quem possa nos condenar. Meus irmãos, o caso de Estevão, em Atos capítulo 7, versos 54 a 60, diz que Estevão foi apedrejado e foi condenado pelo tribunal humano, ele foi morto. O tribunal ali das pessoas condenaram Estevão à morte, mas diante do tribunal de Deus, meus irmãos, ele estava totalmente absolvido. Nosso Salvador também é o nosso intercessor, aquele que está à direita de Deus em posição de autoridade. Ele intercede por nós. Ele é o nosso Salvador, o nosso advogado e o nosso intercessor. Paulo também tinha em mente que pouco importava estar condenado diante do tribunal dos homens. 1 Coríntios 4:3. Queria que os irmãos lessem esse texto, abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 4:3. Porque Paulo, meus irmãos, ele vivia sob acusação, sob condenação das pessoas, do tribunal humano. E veja aqui que ele fala, com que autoridade que Paulo tem para nos falar. 1 Coríntios 4, 3 e 4, diz assim, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argo a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo está falando, as pessoas podem me condenar à morte, a tudo. Paulo vivia sob essa opressão. Mas ele está falando assim, diante do tribunal de Deus, do tribunal divino, Deus já me declarou justo e inocente. Que verdade, meus irmãos. E agora as perguntas vêm crescendo em importância. A pergunta do verso 35 agora é, quem nos separará do amor de Cristo? Diz o texto. As perguntas primeiro é, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? E agora, quem nos separará do amor de Cristo? Para todas essas perguntas, a resposta é ninguém. Ninguém. Quem será contra nós? Vimos que ninguém. Embora tenhamos acusadores, mas ninguém pode ser contra nós, no sentido de destruir a obra. Quem nos acusará, se Deus já nos justificou? Se o juiz de toda a terra já disse, você não tem mais culpa, por que nós vamos temer alguma acusação? Quem nos condenará, se a palavra de Deus já diz que não há mais condenação para quem está em Cristo? A resposta é ninguém. A pergunta de Paulo agora é essa, quem pode nos separar do amor de Cristo? Podemos biblicamente confiar de que nada,
pode nos separar do amor de Cristo, nem os nossos pecados, meus irmãos, porque já foram perdoados. Não há nada mais forte do que o Cristo já fez na cruz por nós. Uma vez salvos, uma vez justificados, não há nada que façamos para Deus me amar mais e nada para Ele me amar menos. Isso é uma segurança, porque Deus nos ama por causa da vida, da obediência perfeita de Cristo. Então Paulo agora faz uma lista exemplificativa, ou seja, não é tudo, ele pega o que ele viveu. São realidades terríveis que ele enfrentou. Então ele fala aqui no verso 35 mesmo, ele cita algumas coisas que são terríveis, que são poderosas e que no nosso entendimento podem nos separar do amor de Deus. Mas ele pega coisas terríveis, ele fala assim, ó, será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Será que a angústia pode nos separar do amor de Deus? Será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? Será que a fome? Será que a nudez, aqui no sentido é de pouca roupa, não de nudez total, no sentido de você ter pouca vestimenta, pode separar do amor de Deus? Será que o perigo, tudo coisa que Paulo enfrentou? Será que a espada, naquela época a espada era um instrumento para matar as pessoas, inclusive os cristãos. Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Paulo não está falando, será que elas não podem tirar a nossa vida? Não é isso. Se Deus permitisse, poderia, de fato, que tirou a vida de muitos cristãos. Mas separar do amor de Deus, não. Então Paulo está falando, apesar dessas coisas serem terríveis, elas não podem separar. Elas podem nos amedrontar muitas vezes, meus irmãos. Elas podem nos fazer, talvez, nos sentir acuados. Mas Deus é poderoso e Deus mantém a nossa fé. Deus persevera por nós. Se nós formos imaginar, se nós teremos fé suficiente para enfrentar alguma dessas coisas, meus irmãos, nós ficamos aflitos. Mas, usando um ensinamento que John Piper fala, lá de Jeremias 3:21, ele fala assim, que as misericórdias de hoje são para os problemas de hoje. Se eu ficar imaginando, se eu vou ter fé para passar o que Estevão passou, Deus está falando assim, ó, confie em mim, se um dia vier uma tribulação, vem a graça para te acompanhar. Nós temos que crer nisso. Então Paulo faz uma lista exemplificativa. As listas de tribulações, meus irmãos, eram comuns na literatura greco-romana, principalmente para demonstrar que a pessoa tinha passado por aquilo e ela tinha experiência para viver conforme ela falou que ela tinha passado. Não era comum, por isso que Paulo faz essa lista. Ele pegou as coisas que ele tinha passado, para não ficar algo teórico. Não, Paulo passou tudo aquilo ali. E ele podia estar falando, então, com a autoridade de Deus, que aquilo não separou ele do amor de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 11, 23 a 33, eu não vou ler esse texto, podem anotar. Paulo fala ali o relato do que ele passou, meus irmãos. Açoites, naufrágios, perseguição, tudo que Paulo passou. E ele fala, essas coisas não me separaram do amor de Deus. Não porque ele batia no peito e falou assim, está vendo? Ele está falando, não separaram do amor de Deus por ele. É o amor de Deus que amarra o nosso amor. Por isso que é muito mais seguro nós pensarmos no amor de Deus por nós do que no nosso amor, do amor de Deus. Paulo sofreu emocionalmente, fisicamente, mas ele não duvidou do amor de Deus. Eu olho para essa lista de Paulo, é complicado. A gente tem que pedir, Senhor, se o Senhor fez isso na vida de Paulo, que Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo tinha um histórico de afrontar a igreja. E se o Senhor fez isso na vida dele, Senhor, faz isso na nossa vida, na minha vida. Me dê esse amor pelo Senhor, essa segurança, essa certeza do que o Senhor fez por mim. Depois Paulo conclui no verso 38. E ele fala assim, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, os cristãos eram perseguidos, sempre foram. E 37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui que está a questão. Todas essas coisas, Paulo fala, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós passamos no teste de Deus? Não, porque Deus nos preserva, porque Deus nos guarda, porque Deus é por nós, por causa do amor daquele que nos amou. Paulo não falou assim, passei por tudo isso por causa do meu amor por Deus. Paulo não fala isso. Ele fala por causa do amor de Deus por mim. O amor, é o que Paulo fala em Romanos 5,8, o amor de Deus nos constrange. Então agora Paulo fala uma lista
Uma outra lista, verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a lista, como eu falei, ela é exemplificativa. Nós podemos incluir outras coisas. E na nossa atualidade, o que nós pensamos? A primeira coisa, hoje, nem o Covid pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Meus irmãos, isso a gente tem que falar isso com fé, pedindo para Deus que nos faça crer nisso. Como o pai daquele menino em Marcos, se não me engano, capítulo 4, falou: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. A gente lê um texto desse, da palavra de Deus, e fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda-me a crer realmente cada dia mais, para ter uma segurança do que o Senhor é, do que o Senhor fez por nós, Senhor. Porque por muito menos, se eu fosse fazer uma lista que Paulo fez aqui, é coisa bem menor que já amedronta. E Paulo fala de morte, fala de perseguição, fala de anjos e principados. E Paulo tinha essa confiança, porque Deus fez isso na vida dele e pode fazer isso. Nós não minimizamos o perigo das doenças, a dor que ela nos causa, não é isso que o texto está falando. Então nada nos atinge. De jeito nenhum. Jesus chorou quando Lázaro morreu. A morte é triste, meus irmãos. A doença é triste. Nenhum cristão deu risada da doença ou da morte. Jesus, quando foi ver Lázaro, ele sentiu, ele chorou. João 11:35 fala isso. Teve compaixão. A morte sempre é a morte. Embora que para nós, ela é na linguagem bíblica, era uma promoção para mais perto do Senhor, mas ela ainda dói. Ela ainda causa muita dor em nós, mas ela não nos separa do amor de Deus. Não é a questão de que ela não dói, de que nós não estamos nem aí, mas é que ela não nos separa do amor de Deus. É isso que é o ponto de Paulo. Não é minimizar o sofrimento, não é fazer de conta que não existe, não é fingir que... Não, é encarar a realidade, mas uma realidade maior ainda está por cima disso. Ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos acusar, ninguém é contra nós, no sentido de que pode nos derrubar como cristãos, e ninguém pode nos separar do amor de Deus. José sofreu muito, foi rejeitado, foi esquecido, mas não foi separado do amor de Deus. Por isso que Paulo fala que nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. E eu vou citar aqui um trecho do que o pastor Ricardo Barbosa escreveu num livro. Se os irmãos quiserem anotar, quem tiver interesse de ler, é um livro muito bom, fala Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Ele afirma assim: a convicção dessa verdade não apenas transforma os nossos pensamentos, mas também reordena as nossas emoções e os nossos sentimentos. Uma pessoa que crê que nada, absolutamente nada poderá separá-la do amor de Deus, porque nada pode fazer com que Deus deixe de ser Deus, vive a segurança de ser sempre amada por Deus. Não depende mais de sentir as emoções que imagina serem necessárias para se sentir amada. Mesmo enfrentando as dificuldades próprias da vida, como desemprego, enfermidades, conflitos de relacionamentos ou perdas, ela não se sente menos amada por Deus e não nutre suspeitas em relação à natureza e à perfeição do amor divino. Por isso que ele trabalha essa questão de que quando os nossos pensamentos a respeito de Deus são transformados, que Paulo fala em Romanos 12, transformar-vos pela renovação da vossa mente, as nossas emoções são redimidas. Elas acompanham os nossos pensamentos corretos. Há uma transformação de todo o nosso ser. Então, pela graça, nós podemos enfrentar doenças, aflições, os perigos, perdas, na certeza de que Deus não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Esse é o ponto de Paulo. Ele continua nos amando, pois ele garantiu que estaria conosco até o fim. E ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Lucas 1,37 diz isso. Termina aqui, meus irmãos, com um testemunho que eu achei fantástico. Um cristão da Escócia chamado Hugh Kennedy, ele pediu uma Bíblia quando ele estava morrendo, já estava cego. Estava no leito de morte, suspirando, último suspiro e cego. E ele disse assim para as pessoas: abram a Bíblia para mim em Romanos 8. As pessoas abriram, e ele falou assim: coloca o meu dedo nessas palavras, porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nesse texto, ele falou assim: coloca o meu dedo aqui. Aí ele falou assim: e então, perguntou ele,
o meu dedo está sobre essa passagem? As pessoas falaram, sim, está. E ele falou assim, agora Deus esteja com vocês, meus filhos. Eu tomei o desjejum com vocês, mas cearei com o meu Senhor Jesus Cristo essa noite. E então faleceu. Meus irmãos, que segurança. No leito de morte, essa pessoa pediu, coloque o meu dedo sobre essa passagem, que nem a morte nem a vida. E quando ele viu isso, ele falou assim, eu estou tranquilo. Que a palavra de Deus, meus irmãos, que esse texto de Romanos que nós lemos, ela fale aos nossos corações, nos traga vigor espiritual, amor pelo Senhor, uma fé mais madura, uma segurança com piedade e um consolo para mim e para a sua vida, em tempos que nós estamos vivendo de tanta insegurança e medo e dúvidas, às vezes, sobre o amor de Deus, diante dessa situação tão inusitada, que não sabemos para onde vai, mas nós devemos falar, Senhor, nada dessas situações vai nos separar do Teu amor. E que a palavra de Deus, como disse o puritano John Flávio, ele diz assim, uma palavra de Deus pode fazer mais do que 10.000 palavras de homens para aliviar uma palavra angustiada. Fiquemos com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ela nos consola. O salmista no Salmo 119, versos 50, se não me engano, ele diz assim, o que me consola na minha angústia é isso, que a Tua palavra me vivifica. Que Deus nos abençoe com a leitura da Sua palavra, e nos traga essa segurança, essa certeza do amor de Deus, que nós possamos viver com pensamentos transformados, emoções redimidas, confiantes no amor de Deus por nós. Vamos orar. Senhor, seja misericordioso com a minha vida, com a vida dos irmãos, da igreja, como nós precisamos crer mais, Senhor, de fato, Senhor, alcança a minha vida, a vida de cada um aqui com essas verdades, Senhor. Ó, Senhor, visita, Senhor, o meu coração, o coração dos irmãos, transforma-nos, aumenta a nossa fé. Ó, Senhor, nos faça crer de verdade nisso, Senhor, atingir o nosso coração, os nossos afetos, que isso mude a nossa forma de viver, de pensar, de relacionar, que possamos ver, Senhor, que nada pode nos separar, não pesa acusação, condenação, nada pode nos separar, as suas mãos são invioláveis, Senhor. Ninguém pode nos roubar das suas mãos, Senhor, por causa do Senhor. Que o Senhor nos dê essa segurança, que nós vamos para a nossa casa meditando nesse texto de Romanos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.